E a gente escolheu, para começar o programa, falar sobre o filme Laranja Mecânica. É um clássico, gente. 1972. É um filme dirigido pelo genial Stanley Kubrick. E Kellen vai contar um pouquinho a história desse filme. Em seguida, contar pra gente por que ela escolheu Laranja Mecânica. Sim, Raquel, Laranja Mecânica, falando um pouquinho da história, inclusive do livro, né, porque foi escrito por Anthony Burgess, foi publicado em 1969, e ele conta um pouco a história do que a sociedade, né, estava passando naquele período. É um filme distópico, na realidade, e ele relata parte da história de um episódio que a esposa dele sofreu um estupro e lógico que contrastando com algumas outras cenas que não foram reais, mas faz parte da ficção que ele cria. Então, o filme também, ele vai trazer um pouco, dentro da psicologia, o estudo do comportamento humano, que foi um estudo marcado, que marca o século XX, e é retratado um pouco sobre a teoria de Skinner, sobre alguns experimentos que já eram realizados, né, sobre experimento de Pavlov, né, até mesmo do próprio John Watson. E essa cena do estupro, gente, eu lembro que quando eu assisti, achei uma cena muito forte. Inclusive, a classificação desse filme deve ser 16 ou 18. Apostaria na classificação de 18 anos, justamente por causa dessa cena do estupro. Mas contando um pouquinho a história para quem nunca assistiu, nós temos alguns jovens, né, considerados desajustados. Delinquentes, né? Delinquentes. Que praticam uma série de crimes, não respeitam nada, né? Não respeitam ninguém, porque Exato. eles sentem prazer com aquele sofrimento ali daquela vítima, né? No momento do ato. É como se eles se divertissem o tempo todo. E aí, em determinado momento do filme, eles são pegos, não é isso? Vai me relembrando. Sim, aí, já tem um tempo. Eles são... O filme ele retrata principalmente a história de Alex, né? Eu acho que dentro daquele grupo de delinquentes da gangue, né? Que o próprio autor ele retrata como se fosse uma gangue. Fala de Alex, um jovem com uma família desestruturada, né? Os pais omissos, negligentes aos cuidados dele. E aí Alex vai se desenvolvendo um jovem altamente violento, agressivo, e isso faz inclusive com que os pais dele mantenham um comportamento de omissão e um certo medo do que o próprio Alex poderia causar com eles, né? Então ele se junta a esses outros jovens, ele lidera na realidade essa gangue, eles criam um dialeto próprio dele chamado Net7, e eles se reúnem para tomar o leite com a droga que eles utilizavam antes de praticar os atos de violência, né? Basicamente, o filme vai desenrolar que nos leva a essa reflexão também, o quanto o meio pode influenciar em quem o sujeito é, né? Essa família desestruturada, essa omissão por parte dos pais, e assim... Será que nós somos frutos, né, só do meio? Né? Quantos fatores? Que eu percebo que as pessoas sempre olham de uma forma tão simplista para essa questão, sem pensar em quanto nós, enquanto sujeitos, somos resultados de vários fatores. Às vezes, o meio pode ser um meio muito ruim, uma família muito desestruturada, e ainda assim criar uma pessoa, né, com a personalidade saudável, com uma conduta também saudável. Mas tem essa reflexão também que é muito importante, né? De que o quanto o meio influencia em quem esse sujeito se tornou. Mas assim, vamos pensar, agora a parte assim, que eu acho brilhante do filme é uma vez que ele é preso, como recuperar um sujeito como esse? É a primeira pergunta. E tem recuperação um sujeito como esse? É a grande questão que o filme nos traz, né? Pra gente traz justamente essa reflexão. Será que Alex realmente ficou formado, curado com todo o procedimento, com o método Ludovico que é utilizado? Mas isso também nos faz pensar em algumas
infrações, inclusive éticas, por parte dos princípios fundamentais da nossa profissão, da psicologia. Mas, na realidade, por se tratar de uma ficção, né, isso não é colocado em pauta no filme. Mas aí, falando um pouquinho sobre esse transtorno de conduta e o transtorno de personalidade antissocial, a gente não tem necessariamente uma pré-definição da idade de Alex, a gente entende que ele é um jovem, né? Mas para o transtorno de personalidade antissocial, o diagnóstico seria a partir dos 18 anos. A gente pode perceber alguns traços dos critérios para o diagnóstico a partir dos 15 anos de idade, mas seria mais ou menos em torno disso. Principalmente o jovem tendo dificuldade de lidar com as leis, com as regras sociais, né? Além de todos os atos violentos que ele cometia. E é interessante justamente isso, que depois que ele passa por esse método, que se torna inclusive questionável, porque ele faz tudo de forma muito premeditada. Depois que ele e o grupo, infelizmente, assassina a esposa do escritor, ele é preso e na prisão ele mesmo demonstra um comportamento positivo, ele mesmo demonstra interesse em participar desse experimento de forma premeditada, porque o comportamento dele passa a ser regulado por conta de uma esperança dele não ser mais preso depois de passar por esse experimento. Então, na mesma hora, ele topou participar achando desse que esse método. experimento não teria efeito nenhum sobre ele. Exatamente. E era uma forma dele sair da prisão, né? Da De prisão. alguma forma, a intenção dele foi uma intenção de manipular ali o sistema para sair antes do tempo. Exatamente. E aí eu acho que essa parte do experimento que realmente vale a pena você assistir, reassistir, que é como se eles tentassem mudar quem ele é através de todo um processo ali de contracondicionamento. Exato. No intuito de tentar reverter um pouco, né, já que Alex ele faz a associação do comportamento violento dele com a sensação de prazer. Então seria justamente associar, né, todos os prazeres que ele tinha, que aí tem a música de A Nona Sinfonia de Beethoven, né, com... Que ele usava quando ele ia cometer algum crime. Ele cometia o crime e na cena do estupro ele coloca a Nona Sinfonia de Beethoven. Exato. Ele ingere uma droga, né, ele dá uma droga para ele ingerir, onde causa náusea, dores no corpo, e associam toda essa sensação desagradável com o que ele sentia prazer. E a música é a Nona Sinfonia ali. Isso. Tipo, uma coisa que era prazerosa vai passar a ser desprazerosa. Exatamente, justamente para gerar isso. Ok, então a primeira dica de Keren Laranja Mecânica, principalmente para quem gosta, né, da terapia cognitiva comportamental. Acho que é um filme que você pode refletir muito, teve um monte de discussão bem interessante e aprender bastante. E é um clássico, viu? Vale a pena, Laranja Mecânica, 1972, Stanley Kubrick.